Vamos lá, galera. Chegou o Chapado Crítico, hein, cara? Chegou uma caixa pra mim, bem no dia desse filme, que tem tudo a ver com caixa. O que será que tem na minha caixa, não é mesmo? Ah, não. Meu bastão novo, que eu vou ter que usar aqui no Chapado. Olha, coube dentro da caixa, não é mesmo? Ah, tem mais uma coisa que eu não vi. Ah, não. Não. Um capacete que veio da cor errada ainda por cima. Eu pedi de outra cor, certo? Pô, falta de respeito, né? Ah, tem mais alguma coisa na caixa? Ah, não. Não. Mijolinho. Olha, eu nem achei que eu era digno. Olha, que coisa, hein, rapaz? Por isso que eu chorei, que eu tava emocionado. Ai, caramba, tantas emoções dentro dessa caixa, não é mesmo? Certo? Deixa eu ver o que tem mais. Ah, não. Não, eu achei que eu tinha demitido você. Que saco, cara. E ele tá de volta. E não só a cabeça, como eu esperava. O corpo inteiro. Desgraça, não é mesmo? Ah, não. Olha, seu novo piano, que lindo. John Mickleton. Parabéns, caramba, hein? Vai bombar nas lives, hein? Caramba, apesar de veio da cor errada. Eu vou botar dentro da caixa de novo. Ah, não. E aí, bem-vindos, galera, ao Chapado Crítico. Que caixa, hein? Parece aquela do Gato Félix, não é mesmo? E hoje a gente vai ver, certo, esse filme do diretor David Fincher, que adora esses filmes de psicopata, como a gente pode ver pelaquela série que eu amava, aliás, Mindhunter, certo? Sobre como o FBI começou a fazer o perfil psicológico desses malditos psicopatas, não é mesmo, certo? E que foi irada a série, mas nunca a gente vai ter uma terceira temporada. E essa era uma das únicas séries que eu assistia. Então foda-se séries. Saco. E também ele fez aquele filme Zodíaco, sabe? Sobre o filho de Sam, que é bem maneiro também, aquele filme, não é mesmo? E também aquele Alien, filme do Alien, que todo mundo odeia, o Alien 3. Eu acho irado, mas eu entendo porque ninguém gosta, certo? É aquele que a Ripley vai pra prisão e raspa a cabeça e tem um Alien cachorrão. Um resumo rápido. Mas hoje é Seven, certo? Que em português significa o 7, o número, certo? E é sobre os 7 pecados capitais, que eu nunca entendi direito. É uma espécie de lista paralela de pecado? A original já tem uma lista de pecado. O que é esses capitais? Porque se a gente fosse basear nesses tais pecados capitais, toda a humanidade já vai pro inferno, não é mesmo? Gula, avareza, luxúria, pela união dos seus poderes sou eu, Virgínia das Beth. Capitão Virgínia das Beth, seria, não é? E pecados capitais. Capital, capitais, que vem, lógico, do latim capitalismo. E no Brasil tem uns livros até publicados, uma época em que cada autor focava em um pecado. E até o meu pai fez o da luxúria. Uma galera lembra, aliás, que é sobre luxo, não é mesmo? A riqueza. Não é sexo mesmo. A galera confunde. Burra, a galera burra, né? Quando você assistir esse filme, se preparem pra ficar bem deprimido, porque tem um clima bem deprimente. Tá sempre chovendo, cinza. Se você mora em São Paulo, tudo bem, você já vive isso, mas o resto do mundo se prepare, porque é bem deprê. E a gente tem logo de cara o nosso policial veterano, não é mesmo? Que já viu merda demais nessa vida. Sábio e humilde, também Deus, daquele filme Todo Poderoso. Bruce? I am God. Morgan Voz de Veludo Freeman. Que você se lembra melhor de trabalhos como aquele vídeo do Dia da Consciência Negra. How are we gonna get rid of racism and Stop talking about it. Que viralizou por anos em todas as redes. E ele tá se preparando para mais um dia de trabalho nesse mundo de merda, brutal, corrupto, infestado de crime, não é mesmo? Que os brasileiros chamam simplesmente de lar. Mas a gente tá bem longe de casa aqui nesse filme, certo? Em Massachusetts, New York, Los Angeles. Um desses, eu não lembro. Resolvendo mais um crime brutal de assassinato. Mas nada mais choca nosso velho de guerra. Que todo mundo, não é mesmo? Aparentemente quer que ele se aposente logo, praticando o famoso etarismo quando encontram experiência pura. We are all gonna be real glad when we get rid of you, Somerset. E entra em cena o astro Brad Pitt, o ator mais lindo do mundo, interpretando ele mesmo, fingindo que não sabe que é bonito. E também é o novato transferido pra essa divisão. E que Morgan Freeman vai ter que ser babá. Babá do bebezão. E Brad, não é mesmo? Ele lutou pra ser transferido pra essa divisão, certo? Porque é a mais podre de Detroit, Massachusetts, New York, certo? Igual um policial querer ser transferido pra divisão de crime do Rio. Não faz sentido pra Freeman, não faz sentido pra ninguém. Olha, esse filme captura bem o clima bucólico de se morar numa grande metrópole opressiva. E quando Freeman cai no sono no meio da cacofonia de sons das ruas, não é mesmo? Temos a abertura do filme. You got me closer to God. Parecido com a abertura nova do Chapado. Então a gente viu, né, mesmo, crédito rolando, cenas de psicopata, fazendo coisa de psicopata, meio clipado com uma música meio do Nine Inch Nails tocando. Foda, eu diria. Quase uma recriação estilosa do quarto de algum emo, dono de algum fã-clube. E aí aparece
segunda-feira, escrito, né mesmo? Aí Brad acorda com sua namorada Shakespeare apaixonado. I would like to thank the Academy from the bottom of my heart. Buuu. E garota propaganda também das velas com aroma de tcheca, Gwyneth Paltrow. LeCheck. E eu acho que eles namoravam na época desse filme, na vida real também. O que pra mim, né mesmo, não faz diferença nenhuma. É só uma curiosidade mesmo. E aí mais chuva, né mesmo? Enquanto o Brad espera seu parceiro. Como é que você quer o seu café? Com chuva, por favor. Quando eles vão em algum desses subúrbios americanos de baixa renda, onde moram os piores tipos de pessoa, né mesmo? Acumuladores, sequestrador, certo? Pobres, a escória. Eu tenho horror a pobre! E o clima é tenso, né mesmo? E opressivo, e o cheiro de morte paira no ar, né mesmo? E eles entram na casa, certo, dos horrores pra dar de cara com uma cena dantesca, né mesmo? O apartamento tá mais desarrumado que o rosto do Estênio Garcia. Uma verdadeira nojeira mesmo. Veja, se imagem tivesse cheiro. Sabe quando as pessoas falam isso? Será que ia passar também um cheiro ruim? Por que eles iam fazer isso, não é mesmo? Com essa tecnologia. Não faz nenhum sentido. E eles dão de cara aí com o cadáver do gordão da XJ. Parabéns. Conseguiu um papel em Hollywood, hein? Escondeu da gente, a gente nem sabia. Caramba, valeu. E ele parece estar há dias morto, né mesmo? Com a cara enfiada num prato de macarrão. E a decomposição e a apresentação, iluminação e direção dessa cena é absolute cinema. É um apartamento que é tipo se você é solteiro e deixa tudo desarrumado uns dias, sabe? E aí vai acumulando, acumulando, e quando você vê, você tá mijando em várias garrafas, né mesmo? Ou coisas do tipo. Ah, só comigo foi isso, né mesmo? Mas no filme é isso vezes 1000. E os dois vendo essa cena, eles não sabem se foi simplesmente um assassinato ou o coração dele explodiu. E aí Brad anota tudo no iPhone da época, certo? Que era um caderno. E depois deles acharem simplesmente um balde de vômito embaixo da mesa, né mesmo? Freeman já tá de saco cheio dessa incompetência juvenil de Pittsman e manda ele fazer alguma coisa inútil e vazar, tipo, interrogar a vizinhança inteira. E aí, na volta pra delegacia, o clima entre os dois é simplesmente péssimo, não é mesmo? E além do mais, tá chovendo muito, como sempre. Porque, na verdade, os dois sofrem o típico confronto de gerações, não é mesmo? Millennial versus Gen Z, ou Boomer versus Millennial. Eu não sei as gerações exatas. E aí, depois, eles vão pra autópsia aí desse pudim de larva. Somos presenteados com essa imagem grotesca de um mastodonte na mesa, benga de fora e tudo mais. E o resultado é o que todo mundo secretamente achava, mas hoje não poderia dizer, não é mesmo? Ele comeu até morrer. Até explodir. Mas eles deduzem que é um homicídio, mesmo porque ele tem umas marcas de arma, né mesmo? Batida, e ele tava meio que amarrado. Mas, ok. E aí a gente vê que essa delegacia de polícia que o Freeman trabalha é de fuder mesmo, né mesmo? Porque o Capitão Casca Grossa, filha da puta do filme, nascido pra matar, é o chefe dele. How tall are you, Private? Sir, 5'9", sir! 5'9", I didn't know they stacked shit that high! E aí Freeman, né mesmo, faz uma análise Sherlock Holmesiana, psicológica do caso, certo? Mas o chefe dele tá totalmente cagando pra essa merda, né mesmo? Somebody had a problem with a fat boy and decided to torture him. Simple as that. E Brad Pitt é simplesmente burro demais pra entender qualquer merda que tá acontecendo. E aí depois de Freeman perceber que ele vai ter que trabalhar o filme todo nesse caso com Brad, puta que me pariu, né mesmo? Que é mais burro que uma porta. Ele pede pra ser transferido dessa merda de caso. Que assim como toda a dupla de cop nesses filmes, obviamente Freeman tá prestes a se aposentar, né mesmo? E esse é o último caso. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. I'm sorry, old buddy, but it looks like you're stuck cleaning up the fat man. Enquanto isso, né mesmo, um mini caos tá rolando na cidade com essas mortes, né mesmo? E tá tão feio que até o chefe original teve que falar a respeito disso no noticiário. So don't even bother asking. Enquanto o Brad, né mesmo, investiga outra cena de mais um crime, um advogado importante foi morto no próprio escritório. E o pecado dele foi ganância. Eu sei disso porque tá escrito no chão, certo? Talvez seja avareza aqui no Brasil. Não sei se tem ganância, exatamente. Greed. E aí depois disso o capitão, né mesmo, fala essa merda toda que aconteceu pro Freeman, dizendo que não, ele não vai se aposentar, não. E aí ele rebate contando uma história sobre passear no centro de São Paulo, sobre alguém roubando, ele depois furando o olho de alguém, certo? Onde o subtexto dele é: não, eu tô fora dessa merda de trabalho, pra mim chega. I don't understand this place any longer. E aí depois de descobrirem que Gordinácio da Gula Silvasauro foi obrigado a comer plástico, né mesmo? Quem já comeu no Habib's conhece a sensação, né? De comer plástico. Porra, obrigado, galera. Valeu. Piada com Habib's. Número 500. Olha, eu não achei que ia rolar, mas é o número 500. Obrigado. Vocês chapados. Esse é pra vocês. E aí Freeman, né mesmo, volta na cena do crime.
Lá ele descobre escrito gula na geladeira, né mesmo? Como se precisasse estar escrito. Esse pecado aí é meio óbvio, né? E aí depois Freeman tem que explicar igual pra duas crianças que merda que tá acontecendo, né mesmo? Porque com o festival de burraldo, né mesmo? Nessa delegacia, o Freeman vai ter que trabalhar dobrado. E ele fala, são os pecados capitais, isso é só o começo. Tem mais 5 pela frente. Mic drop, tô fora da sala, vagabundo. E aí ele vaza pra biblioteca, certo? Pesquisar sobre o caso. Lembra dessa porra? Biblioteca, quando ainda existia o tal papel impresso. Parece que eles, sei lá, alugavam livros. Eu não saberia, porque eu sou um cara filho da era digital. Pra mim é foda-se papel. E é uma livraria bem louca mesmo, hein? São necessários 4 seguranças armados para proteger essa livraria. Inclusive o motorista do ônibus do velocidade máxima. Uau! Open the door! Enquanto, né mesmo, o playboy inútil Brad Sovaco assado, né mesmo, tá em casa, olhando um monte de foto do caso, fingindo que essa merda que ele tá fazendo é trabalho. Enquanto a esposa Gwyneth, né mesmo, observa de cabeça cheia já. E aí, depois de Brad, né mesmo, ser um peso morto, ele decide também ser homofóbico com um simples livro. O livro do poeta mais gay da época, Dante Alighieri. Dante. Goddamn poetry writing faggot piece of shit. Depois de Morgan Freeman perceber que se ele se aposentar, o filme vai acabar, porque Brad, pote de bosta, né mesmo, vai foder tudo. Ele começa, então, a dividir o escritório com Brad, que imediatamente bota a sua esposa, né mesmo, como bom pau mandado pra resolver esse clima boomer versus millennial dos dois. E a esposa de Brad, né mesmo, coitada, ela já tá sem cabeça pra essa merda. E aí Morgan, né mesmo, sempre com pena e vontade de ajudar, certo? Brancos americanos, otários, né mesmo, em todos os filmes que ele faz, decide jantar na casa dos dois por pena. Morgan começa a ouvir de Gwyneth toda essa baboseira sobre sua nova linha de velas vagina. Please have a seat if you like. Would you like something to drink? Quando ele simplesmente vê Brad rolando no chão, né mesmo? Num monte de jornal com os cachorros, igual uma espécie de Simple Jack. The story of a mentally impaired farmhand who can talk to animals. Ele percebe que a noite vai ser uma merda e longa. Depois de ver que os dois moram mal pra caralho embaixo do metrô no Minhocão, se você é de São Paulo, não é mesmo? E no Minhocão, se você for do Rio de Janeiro. E aí ele ri descontroladamente de vergonha alheia. Mas sua risada é tão contagiante, não é mesmo? Que todos caem na gargalhada porque são completos idiotas. I don't know why you're laughing. E aí depois eles começam a olhar o Insta da época sobre o caso, né mesmo? Que em 1990 era só fotos normais mesmo. Que Brad, né mesmo, Ptolomeu estúpido, usa como isca pra atrair Freeman, certo? Pro caso e talvez ele resolva tudo pra ele. Nice try, Diddy. E enquanto Brad simplesmente enche a cara, né mesmo? Pega leve com a birita aí, Brad, disse Angelina Jolie. Depois de deixarem Gwyneth dormindo com a cabeça no travesseiro, os dois pegam uma pista, certo? Com a atriz Odette Brochman. This painting, it's upside down. Que um dos quadros em uma das cenas do crime tá de cabeça pra baixo. E como bons apreciadores de arte moderna contemporânea podre, igual aquela banana no silver tape ou sanduíche de buceta, não é mesmo? Eles sabem que tem alguma coisa errada nessa merda. E simplesmente destroem um autêntico Romero Brito numa clara demonstração de abuso policial. Freeman decide pintar um quadro novo na mesma hora, certo? Na parede mesmo, porque foda-se. E acaba descobrindo, não é mesmo, um monte de impressão digital por acidente. E aí depois deles pesquisarem as digitais no pior computador, aquele, lembra daquele que a gente tinha da marca Amdek? Eu tinha 2 desses, era péssimo. E pra pesquisar essas digitais nesse computador leva aí em torno de 7 dias úteis. I've seen this baby take as long as 3 days to make a match, so maybe you guys want to cross your fingers somewhere else. Então Freeman decide sussurrar um monte de caso horrível que ele resolveu pra ver se o nenenzão Brad pega no sono. E aí depois o capitão do Nascido para Matar, né mesmo, resolve trabalhar, já que os dois só dormem, né mesmo? E acha um suspeito mudando seu nome oficialmente pra Capitão Nascido pra Achar. E aí no caminho o idiota Brad, né mesmo? Cara, cadê meu carro? Pete revela que já fez um monte de merda e tipo atirar num policial, que deixa Freeman com sua expressão de fudeu. Tamo fudido nessa merda. E aí depois da polícia invadir o lugar com brutalidade máxima e força excessiva, porque o suspeito era pobre, obviamente, aquele médico do seriado Scrubs, que virou policial nesse filme, encontra o meliante. Get some of those ibuprofen pills in your hands and throw them at him. E resolve acordar ele de surpresa, igual o otário Mesquita faria naqueles programas onde ele acorda aquelas pessoas idiotas, igual um idiota.
revelando que o suspeito era o humorista Neil Agra. Pô, parabéns. Que tava aí dormindo, amarrado nessa cama durante 1000 anos, mas continua com a mesma cara, não mudou nada. E aí Brad Morgan, mesmo, vem que esse cara aí todo fudido nessa cama simboliza o pecado capital stand-up comedy. Não, é preguiça, na verdade. E aí depois de Brad Morgan, né, pedirem de volta o dinheiro pra Neil Agra, né mesmo? E meu dinheiro de volta! Meu dinheiro de volta! Total de 0 devoluções. Porque esse stand-up dele aí de morrer na cama foi super sem graça. Melhor continuar roubando as piadas do chapéu. Ele acorda putaço, né mesmo? E todos descobrem, os policiais, que essa foi só mais uma forma criativa de torturar essa pessoa até a morte, feita pelo assassino. E eu vou te dizer, na vida real, essa porra dessa cena, quando eu vi no cinema a primeira vez, me traumatizou. Desse bicho feio acorrentado nessa cama. Puta que me pariu. E aí depois Kevin Spacey aparece, certo? Na cena do crime, tentando tirar um monte de foto, porque ele acha isso super sexy. Igual na vida real. Mas na sua ego trip, né mesmo? O Brad acha que é só um paparazzi e manda ele pastar, né mesmo? Fuck you, I got your picture, man! Oh yeah? I got your picture! Oh yeah? Gwyneth decide fazer amizade, certo, com Freeman e chama ele pra comer, dizendo que acha o lugar que ela mora, né mesmo, uma merda. E que ela tá de saco cheio e que ela tá quase perdendo a cabeça com essa merda. E que também ela tá grávida e tá querendo tirar, certo? Despejando esse monte de merda pra cima do Morgan Freeman, sendo que eles se conhecem faz 2 dias. Mulher! E aí, enquanto o Morgan, né mesmo, tenta traçar aí um perfil psicológico do assassino, Brad tenta estragar tudo, dando altos chiliques, não é mesmo? He's a nutbag. No ambiente de trabalho mais maneiro do mundo, uma delegacia de polícia americana. É demais, né, parece? Quase um escritório do Clarim Diário, só com um bando de policial. E aí Morgan e Brad acabam pagando o ator Gino Calestene, certo? Pra entregar aí uma lista pra eles de quem pega os livros mais Scatman nas livrarias. E aí eles lendo, certo, essa lista da biblioteca aí, Jeffrey Epstein, eles chegam no apartamento de Spacey, que abre fogo contra eles e foge. Depois de muita perseguição, tiroteio, dedo no cu e gritaria... Olha, eu vou te falar, algum dia eu mesmo vou participar de uma perseguição atrás de um vagabundo correndo no meio do trânsito em movimento, subindo em cima dos carros, não é mesmo? Porque é irado. Pra isso que eu me tornei policial. E aí Spacey, né mesmo, prova que tem um ótimo espírito esportivo e não mata Brad Pitt imediatamente, porque ainda tem um pouco de tempo de filme pela frente. E ele ainda quer brincar com ele, como um doente sádico, filha da puta. I want to play a game. I want to play a game. E aí depois eles invadem o AP de Kevin Spacey, né mesmo? E quando eu digo os dois, é só o idiota do Brad Pitt mesmo. Pra encontrar aí todas as listas de voo do Epstein, com o nome dele e da Naomi Campbell. E também vários instrumentos de tortura. E o primeiro volume de Quem Mexeu no Meu Cadáver. Já leu esse livro? É tipo Quem Mexeu no Meu Queijo, só que... E o apartamento é o retrato fiel do dono de algum fã-clube da Taylor Swift. Uma doença imunda. E aí eles descobrem que ele é uma daquelas variantes do Jigsaw, né mesmo? Que mata por um senso deturpado de justiça. Igual o nosso querido Pedrinho Matador, só que inteligente. E eu só disse isso porque eu sei que ele já morreu. E aí depois de um retrato falado, vemos que o suspeito é Walter White. What the fuck? E aí Kevin, né mesmo, liga pra polícia pra provocar eles, né mesmo? Dizendo que a última temporada de House of Cards foi horrível e agora já era. E depois disso, os dois seguem atrás da próxima vítima em potencial de Kevin, num sex shop. Oh well. O que leva eles ao próximo pecado capital, luxúria, onde eles encontram um cadáver de uma mina que foi forçada a transar com um cara usando uma prótese peniana do Kid Bengala e morreu. Na verdade, não foi esse tipo de prótese, essa cena é bem pesada e horrorosa. E aí Freeman, né mesmo, com a voz da experiência, tenta alertar o estúpido Brad que isso tudo vai dar merda. Mas como ele é jovem, bobo e idealista, ele não vai ficar com essa merda na cabeça dele. Talvez não da esposa. Ficou muito claro o zoom aqui. I don't agree with you. E aí, depois disso, Kevin faz uma harmonização facial dos infernos na sua próxima vítima, matando ela, simbolizando o pecado orgulho. E aí, como Spacey sabe que essa polícia é totalmente incompetente e ele, um narcisista incurável, ele resolve se entregar logo pra eles, não é mesmo? Usando a pior roupa da Renner, uma toda manchada de sangue. E quando Brad Morgan percebe que Kevin vai ser julgado baseado na legislação brasileira e só pegar a pena máxima pra esse tipo de crime, que são 2 anos de cadeia, os dois ficam full pistola das ideias.
ideia e resolvem fazer aí um acordo com Kevin, cabeça de chupeta do capeta Space, pra ele levar os dois onde estão as duas últimas vítimas. E aí, depois do esquisito Space, mandar os dois rasparem todos os pentelhos antes de encontrar eles. E como os dois já viram merda bem mais esquisita que essa nas festas do Didi, que eles iam em Hollywood, eles concordam com essa merda pra resolver logo esse caso. E aí, durante toda essa viagem, né, mesmo, Kevin Space resolve interpretar ele mesmo, versão serial killer, e começar a pesar a mente dos dois, querendo que os dois assistam com ele a versão sem cortes do filme Beleza Americana. E também ele acaba fazendo uma confissão totalmente based de porque ele odeia influencers. So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside. E essa ida ao lugar com os três conversando é mais tensa que Uber tocando sertanejo no talo. Mais tenso que flagrar sua mãe e seu pai fudendo. Mais tenso que beber Dolly quente com metanol. Obrigado, galera. Esse foi o meu stand-up. Tchau, galera. Tchau. Essa cena, certo. Esse foi onde eles ganharam o Oscar, eu acredito, os três, por esse filme. E a cabeça também. Oh. E ele finalmente leva os dois ao pior lugar de Osasco, que é qualquer lugar de Osasco. E lá Kevin decide testar o piloto do seu novo game show que ele quer emplacar no lugar do Tom Cavalcante. Acerte ou caixa. Mas basicamente uma van, né mesmo, como funciona o jogo, uma van chega do nada e entrega uma caixa. Depois de constatar o que tem dentro da caixa é a cabeçona de Ozempic da Gwyneth Paltrow, não é mesmo? Brad fica mais puto porque ele achou que ia ter a cabeça da Angelina Jolie, né mesmo? What's in the fucking box? E ele começa a debater com o dilema moral que assolou o mundo por anos e anos. Matar ou não Kevin Space? Certo? E aí, no fim, ele acaba tomando a decisão certa e todo mundo que acabou de assistir o filme, não é mesmo? Sai com depressão extrema e traumatizado pelo resto da vida. Em sequência, Brad é preso porque ele atirou várias vezes demais até em Space. Uma clara violação dos direitos dos humanos. E fim. E agora você não vai poder desver esse filme. E você vai lembrar dessa porra desse filme pro resto da vida e da parte da caixa com a cabeça dela. E como todo mundo se fode, é super deprimente. É bom ver esses filmes policiais de psicopata porque um filme muitas vezes é o espelho da realidade. E quando você encontrar um desses na vida real, talvez de você ter visto tanto filme, você vai saber identificar de cara. Mas rapidinho, esse filme é espetacular. Um thriller policial que segura até hoje. Ele é tenso, ele é angustiante, certo? Tá sempre chovendo. Um final que não arrega, não é mesmo? Vai até o final, é triste, é melancólico. E ainda assim é um blockbuster foda. Com todo o elenco no topo do seu jogo, se é que existe essa frase aqui, certo? Na sua melhor fase, uma direção classuda, bonita, fina, desse cara David Fincher, que combina perfeitamente com o clima do filme. Tem uma identidade visual de direção bem clara, igual a maioria dos trabalhos dele. E um belo também estudo da mente desses psicopatas vagabundo, mas sem substituir didatismo por cinema. Nota pro filme de 0 a 10, a nota é clássico instantâneo. É uma nova classificação que eu bolei. E esse é positivo. Sempre que eu revejo esse filme, segura. Até hoje esse filme é bom. Clima parece que é atual. Poderia ter saído ontem, não é mesmo? Então, se você não viu, mesmo que eu tenha feito essa resenha aqui, vale a pena você assistir e reassistir, porque ele tem várias camadas de bondade, se é que dá pra falar assim, certo? E obrigado por assistir o Chapado Crítico, certo? Ser membro, seguir o canal, certo? E fazer parte dessa família que gosta de filme bom. Não esses merda, certo? Então comenta aí, por favor, se você gostou, se eu fui justo e que próximo filme eu devo assistir. Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima Chapado Crítico. Obrigado, galera. Opa. Ah, legal. Um vape só com 30 mil vaporadas. Porra, eu pedi 60. Caramba, 1000. Saco.